Contigo, Neide. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua santa, magnífica e gloriosa presença, Pai, para te pedir que o Senhor venha conduzir esta meditação, Deus. O Pai nos usa de maneira poderosa e grandiosa. Pai, estamos aqui sacrificando o nosso tempo porque queremos mais de Ti. Queremos, meu Pai, estar preparado para todos os momentos e para estar preparado, meu Pai, só com a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, abençoa esta meditação. Meu Pai, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Boa noite, meninas. Nós estamos em 1 Reis 11, a partir do 26. Nos capítulos anteriores, nos versículos, quer dizer, anteriores, nós vimos como Salomão se afastou de Deus. Começou pela desobediência, Deus falando que não poderia se misturar com mulheres estrangeiras. E ele mesmo assim misturou. Aí veio a idolatria. Resumindo, ele ficou totalmente com a cegueira espiritual. Vamos para o 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente, e vendo Salomão, este jovem que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Colocou Jeroboão na frente. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias, o silonita, o encontrou no caminho e estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. Como Jeroboão ficou na frente do trabalho, ele teve que se deslocar para outra cidade. Se eu estiver errada, dona Leila, a senhora me corrige. A senhora que está nos ensinando hoje. É um debate. Um aprendendo com a outra. Muito bom. Ele estava à frente de todo o trabalho, como se fosse o governante geral, né? dos trabalhos forçados. Então, todas aquelas construções que Salomão pretendeu, desejou fazer, realmente ele conseguiu fazer. E, obviamente, tinha muitos trabalhadores para ele. Lembrando que esses trabalhadores aqui forçados eram aquelas pessoas que faziam parte do reino, mas que não eram necessariamente israelitas. Então, para que eles não fossem destruídos e nem expulsos de suas terras, que eles pudessem aproveitar das terras de Israel, de alguma forma, morando, né, com suas famílias, nas suas habitações. Então, eles trabalhavam forçado, né? Era como se fosse a troca. O salário deles era permanecer na terra. Então, tinha um que o texto fala que era um homem valente, capaz, moço laborioso, moço trabalhador, né, com habilidades, com capacidades para desenvolver, para gerenciar, para administrar outros homens, né, para administração de outras pessoas que estivessem lá servindo a Salomão. Era um cara especial, a gente já viu isso atrás, mas, enfim, ele estava aqui e estava tendo, com certeza, algum destaque, alguma notoriedade, né? Todos os trabalhadores se reportavam a ele. Quando Salomão queria alguma coisa, se reportava aos demais administradores. Lembra que ele tinha muitos administradores, né? Muitos ministros, vamos dizer assim, para cuidar de todos os afazeres de Israel, toda aquela divisão administrativa dos setores
políticos. E então, tinha aquele que se reportava a Jeroboão, e Jeroboão se reportava a todos aqueles que a gente poderia dizer que era o proletariado, né? Os trabalhadores forçados. Então, essa turma aí via em Jeroboão um referencial. Se era um bom referencial ou não, isso o texto não deixa muito claro, né? Enfim, mas todo mundo sabia muito bem quem era Jeroboão, pelo menos as classes mais humildes, vamos dizer assim, né? Menos privilegiadas. Eles sabiam quem era Jeroboão. E o próprio texto diz que ele era um cara valente. Então, o pessoal observava ele como alguém diferenciado, de fato. E só corrigindo, o profeta é Aías, né? Aías. Uhum. Continuando. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços, que são as 12 tribos. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei as 10 tribos. Aqui o profeta já está falando para Jeroboão que vai rasgar, que o reino vai ser tomado e as 10 tribos vai ser entregue a ele. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém aí, pessoal? Por enquanto, não. Eu tenho uma dúvida. Uma dúvida não, só para saber se está certo. Quando ele cita que a roupa é nova, é já enfatizando a promessa lá que vai ser do filho, não é isso? A capa nova representa o novo rei? É uma boa pergunta, viu, Maiana? Nem pensei a respeito. Porque lembra que foi assim com Saul? Sim, Só que, no caso, foi Saul que rasgou a roupa do profeta. Mas isso. quando Deus enfatiza que não vai tirar dele por causa... Calma aí. Quando... Tá me ouvindo? Sim. Quando ele não, que não vai, pela promessa que ele fez a Davi, ele não vai tirar nada do reino de Salomão, não vai tirar o que já foi dado, mas que vai tirar do filho dele. Então, o texto faz questão de falar que a capa é nova, não tinha necessidade de pegar uma capa nova ou do texto citar. Então, eu só queria saber se estava certo o raciocínio. De fato, o que você fala procede, né? Se não fosse importante, não teria sido citado que essa capa era nova, mas talvez simbolize uma nova estrutura de reino, que ia ser tirado de Salomão, não em Salomão, mas na geração de Salomão. Então, uma nova estrutura, um novo reino, ele viria à existência, e a gente já sabe que vai ser um reino de fato dividido, né? Versículo 32. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. E aqui Deus enfatizando, né, que isso vai aconteceu devido a ele não ter andado no caminho do Senhor, no caminho reto, obedecendo como fez Davi. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas, por princípio, ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos.
Alguém quer falar alguma coisa? Dona Cida, quer falar alguma coisa? Dona Cida quer, ela falou que queria. Pode falar, Dona Cida, fica à vontade. Eu vejo aqui a desobediência, né, de Salomão, como você falou desde o começo, e já começou errado. Ele pediu a sabedoria a Deus, que foi a coisa mais preciosa que Deus até ficou surpreso, né, que ele poderia pedir outras coisas, mas ele pediu a sabedoria. Só que ele pediu a sabedoria, Deus deu sabedoria, e além de ter dado sabedoria a ele, deu muito mais coisas a ele, né? Então, ele usou a sabedoria, mas não usou entendimento. Ele não entendeu que o Deus que ele servia era tão grande que poderia dar muito mais daquilo que ele teve, né? E ele não usufruiu, ele teve tudo. Salomão foi a pessoa o homem que teve todas as regalias, né? E eu não sei, porque eu ainda não li, eu não sei se ele foi salvo ou não, né? Trazendo para o dia de hoje, isso aqui é inspiração para a gente, né? Para a gente não errar, porque Deus deixou isso aqui, e eu digo aqui que isso aqui é uma bula, né? É o remédio, né, do doente. A gente vai aqui, aí vê, né, e toma para si as consequências de quem desobedece a Deus. Porque Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para quem não faça. Então, a gente tem que... Ele só quer obediência. E como ele diz assim, os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que esses 2 mandamentos já concluem todos os 8, né? Então, se a gente ama a Deus, é claro e evidente que a gente vai obedecer a ele. E Salomão aqui pecou desde o momento em que ele casou com uma pessoa que não tinha nada a ver com ele, né? Então, claro que nessa convivência a pessoa não ia acrescentar, né? Ia, vamos dizer, uma laranja, como o ditado diz, né? No meio de uma laranja ruim, no meio de várias, vai botar aquela boa? Não. Então, é mais fácil a laranja ruim apodrecer todas do que uma botar todas boas, né? Então, Salomão, ele vem errando desde o começo. A sabedoria que Deus deu a ele não usufruiu. O homem sábio, sabia de tudo, dava conselhos, mas não praticava, como muita gente no dia de hoje, porque eu trago a Bíblia para mim, né? Você me pergunta, Aparecida, eu te dou conselho, mas no meu íntimo, né? Eu não sigo aquilo que eu estou passando para você. Foi o caso de Salomão. Ele dava o conselho, mas ele não fazia o que ele aconselhava, porque ele usava a sabedoria, mas ele não tinha para si a sabedoria, o entendimento do Deus que ele servia, e que podia, o Deus era bom, mas a consequência seria ruim, porque se ele conhecesse Deus de fato e verdade, ele sabia que ele não estava brincando com qualquer um, ele estava brincando com Deus. Então, o Criador tem que ser respeitado, a criatura tem que vamos supor, diminuir diante do Criador, né? Nós não somos nada. Fica isso aí. Isso aí que Dona Cida é top, né, velho? Na moral. Isso aí que Dona Cida citou, teve uma partezinha que ela falou da laranja podre no meio das laranjas boas, né? E a gente vai ver o texto no verso 33, apontando não apenas para Salomão, né? Farei isto, numa das versões aqui que eu estou, farei isto porque me deixaram e se encurvaram a outros deuses. Então, me deixaram e se encurvaram não é só Salomão. Então, a laranja podre,
Salomão, conseguiu levar todo o reino à perdição. O reino já não estava bem das pernas, né? Carente de uma direção, de um mentor espiritual, de um guia espiritual, melhor dizendo. Mas, quando Salomão é levantado para tal, ele não consegue cumprir isso, pelo contrário, né? Deixa a coisa correr solta e esquece da lei do Senhor. E, nesse momento, ele esquece também de orientar o povo. Pelo contrário, ele mesmo vai começar a instaurar dentro do território de Israel os altares, né, os postes ídolos para adoração aos outros deuses, e vai, obviamente, conduzir toda aquela nação para fazer isso. Então, Deus fica muito chateado. O bacana é que, por mais que ele seja, Deus esteja zangado, né, ele guarda a promessa com Salomão por amor a Davi. Ele sempre faz isso, né, para a gente perceber que a gente pode ser o que for, mas Deus não pode amaldiçoar aquilo que ele abençoou, né? Eu estava brincando recentemente com minha assistente, aí comentei com ela, Wilta, o que Deus não pode fazer? Mentira, perguntei a ela, Deus pode tudo? Ela, claro, Deus pode tudo. Não, Deus não pode tudo. Deus não pode tudo? Não, Deus não pode tudo. E uma das coisas que Deus não pode é amaldiçoar aquilo que ele abençoou. Então, ele já tinha profetizado a favor de Davi e abençoado o legado de Davi. E ele não podia voltar atrás nisso. Ele abençoou, não dá, ele não pode amaldiçoar o que ele já abençoou. Mas o que seria daí para frente, ele está decretando, vai haver uma maldição. Vai haver uma nova estrutura, um novo tipo de governo, um novo território, um novo povo, inclusive, né? Infelizmente, Jeroboão vai conduzir, inclusive, esse povo também à idolatria. Jeroboão, até aqui, pessoal, é possível que fosse um homem convertido. Não, o texto não fala dele como se fosse um homem perturbado. E se Deus está procurando Jeroboão para entregar nas mãos dele uma grande parte do reino de Israel, não é porque vê nele um homem mau, um homem perturbado, endemoniado. Eu acredito que ele vê que Jeroboão é um bom homem, há nele algo de positivo. Mas ele não quer dar ousadia a Salomão a continuar com todo esse reinado. Por quê? Porque não é que Jeroboão mereça, mas é que Salomão não merece. Na pessoa, na figura de Roboão, que provavelmente esse sim não tem nada a ver com Deus. Porque se ele tivesse alguma coisinha de Deus, não tinha por que Deus dividir o reino. Então, Deus já estava vendo, avaliando ali, aonde estava já o coração de Roboão, que é o filho de Salomão, e que vai assumir o reinado de Judá e Benjamim, né? O texto fala aqui que um reino, ele porém terá, verso 32, ele porém terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel. Então, essa tribo que ele vai ter, vai ser justamente a tribo de Benjamim, aquele territóriozinho lá de Benjamim. Então, Benjamim vai continuar lá junto com Judá. Mas as outras todas vão ser entregues para Jeroboão. Então, o texto começa falando, né? O texto começa não, né? A gente já está no meio do texto. Mas, enfim, o texto aponta para falar de Jeroboão de uma forma positiva, homem valoroso, trabalhador, cara legal, bacana, né? Então, Deus viu nele alguém que poderia ser reconhecido pelas massas e poderia fazer algo de diferente por aquelas pessoas, inclusive levá-las a Deus. Não é o que Jeroboão vai fazer, pelo contrário, né? Vai ser um rei ruim, como todos os outros que o Reino do Norte teve. Mas, em princípio, Deus acreditou nesse rapaz. Bom, pelo menos assim eu vejo, né? Eu acredito que, se não fosse assim, não tinha por que começar falando bem dele.
e dedicar a ele 10 das tribos, e um profeta ir lá falar com ele, entendeu? Então, eu acho isso aí bem interessante, reforçando sempre essa questão da fidelidade de Deus. Independente das nossas fraquezas e falhas, Deus continua sendo fiel, ele não volta atrás naquilo que ele já falou, ele não amaldiçoa aquilo que ele já abençoou, mas daí para frente, aí você já começa a ter a colheita, né? É o que Salomão vai ter. Pode continuar. Versículo 35. Mas da mão do seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. Aqui é uma promessa a Jeroboão, se caso ele permanecer reto, será rei sobre Israel, que inclusive ele é, né? Porém não um bom rei. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez com Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, até com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Olha só que legal. A gente vai ver aqui o comportamento de Salomão da mesma forma como Saul. Saul, ele recebeu a palavra através lá do profeta Samuel, que o reino lhe seria tirado e ponto. Ele não aceitou e perseguiu o ungido de Deus. Aqui a gente está vendo a mesma coisa. Foi tirado de Salomão o reino, um profeta já havia decretado isso, ele não aceita e ele vai e persegue Jeroboão. É como se ele se colocasse contra Deus, contra a vontade de Deus, né? Deixa eu ver o que a Adriana falou aqui. Então, Adriana, 10 tribos ficaram com Jeroboão. Quais as tribos que ficaram com Roboão? Salomão está com as 12. Essa palavra aqui vai se cumprir com a morte de Salomão. Então, quem vai ficar com 10? Jeroboão. E com as outras duas, que é Judá e Benjamim. Então, aí completa as 12. Quando ele fala aqui que ele vai dar uma tribo, é porque uma já é Judá já é ele. Tá? Então, Salomão já está ali, é da tribo de Judá. Porém, ele vai dar mais uma tribo, que vai ser Benjamim. Entende? Então, 2 tribos vão ficar com Roboão, Judá e Benjamim. Todas as outras, que eu já não lembro mais o nome, não vou acertar falar as 10, mas as 10, elas vão ficar com Jeroboão. Ok? E aí, o que a gente vai perceber é Salomão lutando contra Deus. Assim como Saul fez o mesmo. Quando perseguiu Davi, lutou contra Deus. Se colocou insatisfeito, contrário com a determinação que Deus já tinha dado. Salomão vai fazer a mesma coisa, isso é um grau de loucura máxima. Mas Saul a gente já sabia, né? O texto fala que ele já não batia bem da cabeça, ele já era perturbado por demônios, ele era endemoniado mesmo. E aqui a gente não vê Salomão como um endemoniado, mas sem sombra de dúvidas, o texto já vai revelando, né, o grau de afastamento de Deus que ele está. O grau de apego às coisas materiais
e as posses, o título que ele tem. Ele não queria perder isso, ele não queria perder a majestade, não queria perder a posição, o posto, né? Então, enquanto ele ainda tinha vida, ele estava lá lutando contra Jeroboão. O que Jeroboão fez? Foi pedir arrego para o Egito. E o rei Sisaque ofereceu abrigo, mais uma prova de que a aliança com o Egito, entre o Egito e Israel, já estava fragilizada. Rompida, talvez não, mas fragilizada, com certeza. As pessoas já percebiam, Salomão já estava dando sinais de que ele não estava mais em perfeito equilíbrio para continuar governando Israel. Talvez já tenha chegado aos ouvidos dos outros reis que Deus não era mais com ele. Porque os outros povos temiam o rei de Israel. Os outros povos temiam o rei de Israel. Continuavam lá adorando os seus deuses, mas eles temiam o Deus de Israel. Salomão vai se perdendo, eles respeitam Israel porque sabem o Deus que está por trás de Salomão, eles vão ouvindo como Salomão está dividido espiritualmente, e aí isso vai chegando. Pessoal, as pessoas que estão em cargos importantes, como de um governo máximo de uma nação, um presidente, um rei, né? Essas pessoas, elas não pensam de uma forma simplória, como a maioria das pessoas. Elas são diferenciadas, elas têm visão, elas pensam lá além. Não é à toa que essas pessoas chegam a esses cargos de liderança. Não é à toa. É porque elas têm uma visão além do normal. Quando elas têm essa visão, Deus vai lá e usa. Deus até usa apostando para o bem, como ele está fazendo aqui com Jeroboão. Ele dá o conselho para Jeroboão como a um filho. Se você seguir meus estatutos, não me esquecer, me obedecer, fazer tudo que é reto, eu vou ser contigo. Você vai ter tudo que sua alma quiser, está falando ali. Tudo que sua alma quiser, você vai ter. Mas aí a gente vê que Deus aposta na pessoa, mas a pessoa que toma as suas decisões, livre-arbítrio. Mas é uma pessoa que tem algo a mais. Tem um discernimento, uma consciência diferenciada. E eles sabem ver aquilo que está por trás do que as imagens nos trazem. Então, eles viam que o Deus de Israel não era mais com Salomão, como era anteriormente. Então, as alianças estão aqui se fragilizando, se quebrantando. O cenário está montado para que realmente vá haver uma ruptura com todo esse estado que a gente vê nesse momento. Tá? As coisas vão acontecendo com o passar dos anos, de quando Salomão é chamado à exortação, né? A última vez que Deus aparece para Salomão, para falar com Salomão, já é um decreto de juízo. Isso a gente já tem aí pelo menos mais de 20 anos do reinado dele. O reinado dele foi de 40 anos, já tem mais de 20 anos de reinado se cumprindo, e a gente vê que as coisas vão acontecendo paulatinamente, mas vão acontecendo. Ele não observou a vontade de Deus, pronto, ele agora vai observar, ou melhor, receber em si o juízo de Deus. Vai levar um tempinho, 2 tempinhos, mas vai se concretizar. Então, ao longo dos anos, as coisas, o cenário político vai se refazer de uma forma que não mais vai ser favorável para Israel. Nem com a divisão de Israel a gente vai ter mais o esplendor que era a primeira casa. Não tem mais esse esplendor. Deixa eu ver, Adriana, quando fala Davi, sempre tem uma lâmpada, essa lâmpada seria Jesus. Com certeza, né? Com certeza. Vão vir outros reis que serão descendentes de Davi, serão raiz também de Davi, mas o ápice da promessa que Deus fez a Davi se cumpre em Jesus. Fala aí. Pode ir. Mais alguém? Não. A morte de Salomão. Versículo 41. Quanto ao mais dos atos de Salomão,
e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura, não está escrito no livro dos Feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E aí, pessoal, quem que tem algo mais a acrescentar? Posso começar? Deve. Quando Deus fala aqui através do profeta deixa eu colocar o nome aqui para mim não confundir. Com Jeroboão, ele já fica claro quando ele está falando com ele, que eu não sei mais para frente, mas aqui eu acho que a partir de Salomão, acho que Deus não quis mais prometer nada com respeito da descendência de ninguém, não. Vai herdar a promessa, vai ter enquanto obedecer. Porque ficou bem claro, não é o poder que muda as pessoas. Na verdade, a pessoa já tem isso guardado lá dentro, e quando vem esse poder, elas realmente revelam o que está dentro delas. Existem algumas pessoas que não podem ter poder. Às vezes eu converso com algumas pessoas e, não, fulano de tal não pode ter poder, porque você já vê quem é a pessoa muito antes. Algumas outras, isso está lá dentro, não é que a pessoa se transforma, a pessoa só tem mais autoridade e começa a mostrar aquilo que está dentro dela. Deus, ele dá promessa aqui, e hoje a gente faz isso por amor de Davi. Deus guarda a nossa família porque nossa família é boazinha, merece? Não. É porque a gente está intercedendo, a gente está fazendo oração, está fazendo jejum, está fazendo propósito. Eu posso falar por mim. Se eu não estivesse intercedendo pela minha família já estava estava toda desgraçada. Totalmente, assim, literalmente. E ainda tão de pé, Deus ainda tem misericórdia por causa dessas coisas. Foi por isso que Deus teve essa misericórdia com Salomão, por causa de Davi. Mas não vai se estender para os netos se os netos não fizerem mais a sua parte. Principalmente agora que a gente está na graça e a pessoa sempre teve a opção de escolha, sempre teve a opção de obedecer. E ele mesmo deixou bem claro, quando o povo ainda estava no Egito, se eis que ponho hoje diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção para que viva, o bem, é mais ou menos isso. Quando você obedece, você está respaldado pela sua obediência. Tem um versículo que eu aprendi com o Neide. Poderoso é quem obedece. Enquanto você está obedecendo a Deus, você obedece quem está acima de você, você pode até sofrer as consequências, mas não vai ser tão grave quanto a desobediência. E esse povo é uma coisa primitiva, né, do homem querer mostrar quem manda mais. A pessoa está ali, tem muitas pessoas não aceitam receber ordem, quase ninguém aceita receber ordem, só que nem todo mundo sabe mandar, nem todo mundo sabe liderar, e não aceita conselho, não aceita exemplos, e mesmo Deus já avisando. É o que eu falo para a minha família, para algumas pessoas, as mais chegadas: olha, você conhece a verdade, você sabe disso, você sabe que o que você está fazendo não é certo, você sabe o que você está fazendo não é errado, mas você continua porque você quer. Vocês ficam pautados na minha fé, vocês ficam pautados nas orações de outro, e vai chegar uma hora que a muleta vai quebrar e que você não vai ter mais salvação. E aí? Você nunca sabe quando vai ser o seu último minuto e tá ali, porque meu pai, eu vejo pessoas dizer, porque meu pai ora por mim, porque minha mãe ora por mim, porque minha avó ora por mim. Sustenta até o dia que você estiver vivo. E vai chegar uma hora, como a gente já viu, que a misericórdia de Deus vai acabar. E aí você vai fazer o quê? Vai ser você, Deus e o diabo. E eles não querem acordar para isso. Aí a gente se sente mal, porque o diabo sabe onde pegar, é nossa família, é nosso sangue. Quer atingir, vai diretamente neles. Às vezes é um parente que a gente não tem nem muito contato. Quando você sabe da situação de alguma coisa que ocorreu, dói. Imagina quem está próximo. E você sente a dor de Deus porque você fica impotente. Impotente por não fazer nada. Porque você fez o que você poderia ter feito, você deu vários alertas, e a pessoa simplesmente não quis ouvir. E depois ainda quer culpar o outro. Porque quando ele vai atrás, tenta tirar a vida do cara, poxa,
O homem vai ter que pagar pelo erro dele, foi ele que não quis ouvir, foi ele que não quis obedecer, deixar-se lá para o filho dele, porque até o filho dele tem essa chance. Se o filho dele seguir os caminhos de Deus, ele vai ter um reinado de paz. Ele vai ter aquelas bênçãos, aquelas promessas. E a pessoa não desperta para isso. O Egito, eu acho que é o centro do que não presta. Estava achando que era a China, mas já estou começando a crer que é o Egito. Porque já tem aquela rixa, né, de o povo foi para lá, cresceu, Moisés tirou o povo de lá. Então, a pessoa sabe quem buscar. O diabo sabe com quem fazer aliança para te destruir, independente dos rumores ou não. Já tem aquela rixa antiga e a pessoa tem aquele ditado, né? Amigo do meu inimigo é meu amigo. Ah, brigou com Israel? Vai todo mundo para o Egito. Não importa se está forte, se está fraco, vai para lá, nem que seja para ficar na encolha. Então, a gente, às vezes, como cristão, não sabe se esconder em Deus da mesma forma. Quer procurar o apoio no outro, quando, na verdade, a gente tem um Deus para socorrer a gente. A gente tem quem luta as nossas guerras, quem vai estar na nossa frente. E esse povo parece que esquece. E olha que era uma época que o próprio Deus estava falando com eles direto. Eles tinham o poder total, eles tinham a liderança da terra, digamos assim, mas preferia se enganar. Hoje a gente tem o Espírito Santo, é Deus dentro de nós. E mesmo assim, às vezes a gente ainda deixa a voz dele abafar, porque como ele está sujeito a gente transparece a nossa vontade, e eu tenho muito medo disso, de um dia não ser tão sensível à voz de Deus, ou não obedecer a ele, porque às vezes a gente fala, eu não vou fazer isso, não vou fazer, e depois o Espírito Santo vai lá, você está pensando que você é quem, e você acorda para a realidade. Por que as outras pessoas não conseguem entender isso? Eu não consigo entender. Eu sinceramente, eu não consigo entender por quê, e dói. Dói, porque quando você chega, você vê a situação de uma pessoa que está se destruindo, e que você vê ali que Deus ainda tem interesse nela, mas ela não está nem aí, é muito complicado, porque a pessoa quer que você vá lutar as guerras dela, e você vai ter que parar a sua vida para você ajudar essa outra pessoa, e a pessoa não reconhece, e no final das contas nem agradece a Deus. Nem agradece a Deus. A ingratidão é a pior coisa. Espera aí que eu vou resolver um negócio aqui e já volto. Vai lá, alguém aí quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Pode falar, Eu quero Adriana. falar uma coisa, Liz. Fala aí. Para mim, o que eu entendi do 25 em diante é o seguinte: Salomão, ele se perdeu, né? Ele se deixou, ele tinha tudo e ao mesmo tempo ele não tinha nada, pelo fato de ter a sabedoria, ter as riquezas, mas não prevalecer na presença de Deus, não permanecer, né? A palavra certa, não permanecer na presença de Deus. E Deus só cuidou dele, não por ele, pela promessa que ele tinha feito a Davi. Então, Davi, ele morreu, mas ele colheu o fruto. Qual foi o fruto que Davi colheu? Deus ter cuidado de Salomão. Mas Salomão, ele tinha o livre-arbítrio de escolher seguir a Deus, ver o exemplo do pai dele, por mais que não é que Davi foi santo, Davi errou, Davi teve as falhas dele, mas quando ele se arrependia, ele se arrependia. Então, Salomão, ele não conseguiu colocar isso dentro dele. E ele se deixou se levar por tudo que ele tinha. E aí, no final, ele entrou em conflito, né, com as outras pessoas e acabou se perdendo completamente, a ponto dele nem ensinar ao filho dele. O filho dele não viu o exemplo de um homem de Deus. E aí o filho dele lá se corrompe também, se deixa fazer coisas que destrói, né? Divide o reino, divide as tribos, até entre eles mesmos deveria haver uma divisão. Eu não li mais na frente,
deve haver uma divisão entre eles mesmos por causa de concordância de pensamentos, né? E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Os exemplos que a gente vai seguir, os exemplos que a gente vai ver, né? Trazendo para a nossa vida espiritual. Salomão, a gente tem que olhar, ele soube pedir a Deus, teve sabedoria em pedir, mas foi burro no proceder da vida dele, porque não adiantou ter tanta sabedoria e não ter dentro dele o dono da sabedoria, que é Deus. Então, não ter dentro dele o dono da riqueza, porque a riqueza que construída na terra é nada, porque vai ficar aqui. Ninguém morre levando nada dentro do caixão, só se for um faraó, né? Que vai levar, mas depois alguém vai lá abrir a tumba dele e roubar tudo. E a gente tem que fazer o quê? Se preservar, se colocar à disposição de Deus. Eu sempre digo a Deus assim, meu Deus, eu não queria ter livre-arbítrio. Eu queria que meu livre-arbítrio fosse teu, que o Senhor me comandasse a minha vida, que meus pensamentos fossem somente teus. Então, por quê? Porque a gente está vivendo hoje, nos últimos tempos, nos últimos dias, e cada dia que a gente abre os olhos e tem a misericórdia de Deus, de acordar, de falar, de ver o sol, de ver a chuva, de sentir frio, sentir calor, de se alimentar, de ir, o direito de ir e vir, é pelas misericórdias de Deus, é por Ele dizer, não, ela ainda tem algo a fazer aqui na Terra, ela ainda tem almas a ganhar aqui na Terra, ela tem ainda vidas, ela tem que conquistar a família, tem muita gente que precisa dela, por isso que Deus permite. Mas a gente tem que fazer por onde? Onde a gente fazer isso? Se voltar para Deus o tempo todo, se deixar viver para Deus. Né? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer, que a nossa vida não tem que ser nossa, tem que ser de Deus. Porque se temos a vida, foi Ele que nos concedeu. E isso, Salomão não conseguiu entender isso. Ele só olhava para o mundo. Eu lembro que tem uma passagem, não sei se é em Eclesiastes, que ele fala das vinhas, que ele comprou e aquele castelo todo. E aí eu lembro quando o diabo foi lá em cima e mostrou a Deus, a Jesus, o mundo inteiro. E aí a gente fica olhando assim, o homem, ele se deixa ludibriar pela boniteza do mundo, não sabendo que para onde a nossa alma vai é muito mais bonito, muito mais rico, muito mais glamouroso do que este mundo. Sabemos que Deus criou o mundo perfeitamente, que tem coisas vamos dizer, no nosso estado que é lindo, é maravilhoso, mas para onde nós iremos morar, a nossa casa onde nós iremos morar é trilhões de vezes mais bonita, mais linda e mais glamourosa do que aqui. Mas as pessoas não entendem, as pessoas só querem guardar riquezas materiais e esquece das espirituais, que foi o que aconteceu com Salomão e, consequência disso, o filho dele. Porque a gente tem que ver que Davi foi exemplo de fé. Davi foi exemplo de obediência. Mas nem sempre o filho vai seguir o exemplo de seu pai. Nem sempre o filho vai olhar para trás e dizer, poxa, quem foi meu pai? Davi. Davi foi meu pai. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem que orava, Davi era um homem de guerra, Davi era um homem que, quando ia para a batalha, perdia a permissão de Deus, ia lá, apresentava a Deus aquela guerra, e ele ganhava, ele voltava sempre vitorioso. Será a força do homem? Não, é a força de Deus. Mas só que o que aconteceu? Ele simplesmente não olhou para esses exemplos, não olhou para isso, e não passou isso adiante. Não passou isso adiante. Então, é o que a gente tem que ver, o que a gente está fazendo na nossa vida, o que a gente está passando para os nossos filhos, o que a gente está passando para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos entes queridos. Então, são essas coisas que a gente tem que ver. Isso aqui é um exemplo para que a gente não venha cair no erro de Salomão, né? Era só isso.
Perfeito. Fala aí, Isis. Pode mandar ver. Dri é uma fofinha. Tudo que ela falou aí, eu tinha escrito, só que com outras palavras, né? E refletindo, eu cheguei à conclusão de que o reino de Deus é aqui na Terra. E a gente escolhe viver no reino de Deus ou no reino da Terra, né? No reino da carne, no reino do mundo. E a gente sabe que o mundo jaz do maligno. Então, o reino da carne é o reino do inimigo. E quando a gente escolhe a Jesus como nosso Salvador e como nosso Rei, a gente escolhe viver sobre o reinado dele, sobre a justiça de Deus. E isso realmente, claramente na minha cabeça, é uma escolha. Viver no reino de Deus é viver na dependência de Deus. E usufruir de todas as vontades que está no reino dele. E Salomão, cara, era o mais abençoado dos filhos de Deus. O cara tinha tudo. E escolhe a carne, escolhe abandonar o reino de Deus e viver no reino das suas vontades, das suas necessidades. E me lembrou muito a passagem de quando o cara, né, constrói outro galpão, diz, vou construir um galpão maior para guardar minhas riquezas. E Deus fala, né, louco, ainda hoje lhe pedirão sua alma. E a gente vê Salomão, depois de ter conquistado tanto, de ter feito tanto, ele continua querendo fazer mais. Ele está aterrando uma terra lá em Jerusalém para expandir o seu reino, reformando as muralhas. Olha que o cara, ele já fez muito, né? Ele podia descansar, podia ficar tranquilo, mas não, ele quer mais, ele quer fazer mais. Apesar de ganhar todos os anos, né, 666 talentos de ouro, ele quer mais, ele quer continuar. E já Jeroboão fica no Salmo 40. Ele recebeu a promessa dele, vai ter as 10 tribos, e aí, vendo sua vida em risco, ele vai lá para o Egito e aguarda a morte do rei. Ele só espera, porque é inevitável. Seria inevitável esse momento. E ele fica numa situação realmente confortável de só aguardar e esperar a promessa vir. E às vezes a gente tem essa dificuldade de esperar no Senhor. Entender que a promessa às vezes tem seu tempo de espera, mas que se Deus prometer vai acontecer. E que a gente não vai morrer sem que essa promessa se cumpra. Mas para a nossa carne, pelo menos a minha, é bem ansiosa. Eu quero ver logo a promessa se cumprir, eu quero ver a vitória, mas não é do jeito que a gente quer. Quando a gente se propõe a viver no reino de Deus, a gente também vive no tempo de Deus, que é diferente do nosso. É isso. Bacana, muito bem ponderada aí. Maiana me perguntou aqui, pessoal, se o que aconteceu com Salomão, né, em questão da concessão de Deus, né, se Deus ele manteve na vida de Salomão as bênçãos materiais e retirou a espiritual. Quando a gente vai aí, porque parece que o reino não foi tomado, ele continua rico, continua lá com poder, não perdeu o título nem nada, mas ele está se afastando de Deus. Não sei se dizer se isso procede, Maiana, e dentro disso é que a gente responde se Salomão foi salvo ou não. Porque se ele foi salvo, eu vou entender que a promessa dele foi mantida até o fim. Né? O grande objetivo, que ele sofresse a colheita, as consequências dos seus atos. Mas o pior não é isso, o pior é perder a salvação, perder a oportunidade de ter uma eternidade com Deus. Então, sabemos aí que, em princípio, Eclesiastes potencialmente foi escrito por esse homem. E a gente vê ali um homem que ele está arrependido. Um homem que consegue ver que as escolhas não foram as melhores.
E aí ele dá um monte de conselho. Ó, pessoal, não faz igual a mim, não. Não faz igual a essa pessoa. Eles colocam na terceira pessoa. Não faz igual a essa pessoa, porque você vai ter uma vida problemática, você não vai ser feliz, vai correr atrás do vento. O que enriquece de verdade é a bênção de Deus, não é você ter tesouros, e por aí vai. Então, eu entendo que é uma pessoa que, ainda que estivesse lá no final da vida, ele reconheceu que teve muitas falhas, que se afastou de Deus, mas ele entende que a principal coisa é ter aliança com Deus. Então, eu imagino que ele se arrependeu. E o texto aqui, ele vai me trazer uma palavrinha que me transmite alguma esperança de que Salomão foi salvo. E se ele vai ser salvo, vai ser não, foi, né? Foi salvo. Então, até essa promessa na vida espiritual foi mantida. Deus guardou ele, alertou, chamou atenção. Quando a gente sofre o juízo, não significa que a gente perdeu a salvação. Todo mundo aqui errou, todo mundo aqui fez besteira, até hoje faz besteira. E a gente paga o preço. Deixou de ser de Deus? Deus deixou de ser nosso Pai? Deixamos de entender que é necessário que nos voltemos para o Senhor, que nos consertemos, que nos arrependamos. O problema é a gente não fazer isso, não se arrepender e continuar no erro. Mas se a gente se arrepende, então a gente não vai perder essa bênção. Então eu entendo aqui que ele não perdeu, mas conclua aí seu raciocínio, Maiana, que aí eu vou concluir o meu. Pode falar. Maiana? É que está travando aqui. Ah, tá. Eu não consegui expressar, sabe, a pergunta. É porque é uma coisa que está na minha cabeça e ainda não consegui definir. Porque, assim, quando Deus fala que vai fazer tudo por amor de Davi, que não vai tomar o rei, não vai deixar ele no trono e tudo mais, dá a entender que a bênção espiritual na vida de qualquer pessoa, a salvação em si, vai ser só ela e Deus. As minhas orações vai até certo ponto. Vai chegar, como eu já disse antes, depois de certo ponto vai ser a pessoa e Deus. A minha oração vai trazer cura, a minha oração vai trazer saúde, vai trazer prosperidade, vai trazer resposta, só que a transformação interior da pessoa vai ser só ela. Nessa eu não vou conseguir interferir nem com exemplos, porque quando a nossa família não se converte é por falta de exemplo, é por falta de oração, não é. E Salomão, ele teve tudo, como a gente vê lá em Eclesiastes, se realmente foi ele ou se não foi. Ele diz que gozou de tudo que a alma dele quis, ele não poupou. E às vezes é sim necessário esse sofrimento. Tanto que eu sempre falo nas minhas orações para Deus sobre a minha família. Faça o que o Senhor tiver que fazer. Só não quero que morra sem a salvação. Porém, se no momento da morte deles, eles não se quebrantarem, Deus também não vai poder fazer nada e eu vou entender que a culpa não é de Deus. A promessa está para mim e para os meus. Ele fala lá em Jó. A promessa é para você, é para mim e para os... Eu sei que dá a entender que é para mim e para minha família. Ele fala lá em Atos, eu acho que é em Atos. Se servir a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e tem todas essas promessas. Só que eu não posso interferir no livre-arbítrio, como a Adriana aí falou, da minha família. E se a minha família não aceita porque Deus é tirano, porque Deus não presta? Porque muitas vezes a gente vê isso, o diabo sabe onde bater e bate bonitinho. Eu estou aqui servindo a Deus, eu estou buscando, eu vejo muito isso, principalmente dependendo da pessoa, assim, em algumas, porque eu tenho amigos em todas as esferas, de outras denominações, mesmo evangélicas, que eu tenho uma amiga que ela estava indo para uma determinada igreja, o filho dela sofreu um acidente, e ela disse que o povo da igreja não foi lá, não sei o quê, o menino ficou um tempo na cadeira de rodas, ela pegou e foi para o outro lado, foi bater tambor.
Eu falei, não, já estava na sua cabeça não querer servir a Deus, porque seu filho estava lá aprontando, né? Porque é uma pessoa que pega uma moto bêbada e vai querer dar cavalo de pau no meio dos matos, no meio dos matos, aquelas costelinhas de vaca que o povo fala, que se você falar, você morde a língua. Perigoso até ficar sem ela. Deus tem culpa? É o livre-arbítrio da pessoa. Não foi ninguém me visitar na minha casa. Sim, mas quando você estava sofrendo. A maioria das pessoas que chegam na igreja não chega porque alguém foi na casa dela. Foi porque viu um testemunho, viu na televisão, viu no rádio e vai. Vai porque quando a pessoa se volta para Deus, eu posso falar isso porque eu tenho esse respaldo. Quando eu me voltei para Deus, mesmo perturbada, que lia aquelas Bíblias de bolso que dava na escola que só tinha Salmos e Provérbios e o Novo Testamento, não entendia nadinha. Ainda para completar, toda vez que lia, sentia um peso assim nas minhas costas que era perturbador. Eu comecei a me voltar, comecei a ler. Eu ouvi um anúncio no carro de som na rua. No mesmo dia de noite, a minha vizinha foi lá e me chamou para ir para a igreja. Mas antes disso, eu sempre assistia as programações, eu nem sabia se ainda estava tendo ou não. Eu me voltei para Deus primeiro. As coisas que aconteceu durante essa caminhada até hoje, algumas coisas eu tive que passar para aprender, algumas coisas eu passei porque não dei ouvidos, e a culpa nunca foi de Deus, nunca foi de Deus. E as pessoas acham que tudo pode jogar nas costas de Deus. Mas eu sou pastor e o meu filho está nas drogas. Sim, seu filho escolheu isso. Deus vai pegar o moleque lá e vai dizer, você não vai usar? Não, não vai. Você não tem esse poder de interferir na salvação do outro no sentido de salvar ela. Você pode até dar um empurrãozinho para ela ir para os quintos. Mas falta de exemplo não é porque vê o pai orando, vê a mãe orando, tem o povo que vai subir no monte. Então, não é falta de exemplo e nem é falta de vontade da gente, é a pessoa, é o que está dentro realmente da pessoa e que Deus sabe. Mas com a minha pergunta eu não consegui esclarecer, mas eu compreendo isso. O último momento da pessoa é a pessoa e Deus. Mas, sinceramente, uma pessoa que viveu sua vida toda errada, para chegar no último momento, não estou falando de Salomão, não. Quando ela nem sabe quando é o último momento, o diabo vai deixar ela se converter assim do nada? A nossa oração é importante sim, porque algumas pessoas ainda têm tempo. Morre no hospital, morre ali num acidente de carro, de alguma coisa. Tem pessoas que chegam lá e falam de Deus no último momento, mas tem muitos que mesmo assim o diabo já cegou e já surdou que a pessoa não consegue mais se voltar. E Deus não é tirano por isso. Não é tirano. Porque hoje eu estava conversando, hoje não, estava conversando e a pessoa estava usando esses argumentos. Porque se eu sirvo a Deus, sim, você serve a Deus, mas o seu filho não serve, você vai fazer o quê? Se seu filho morrer hoje, porque você está pregando lá em cima de um altar de qualquer lugar, a culpa é de Deus, seu filho não fez. Mas ele tem que fazer por mim, sim, ele faz por você te guardando. É você que está buscando, Deus vai guardar você, ele vai chegar no seu filho até certo ponto. E a pessoa meio que ficou com raiva de mim. Eu falei, oxe, valeu, deixa eu vir aqui de novo, peraí. Ela e as bênçãos dela. Deixa ela voltar para a gente retomar o assunto. Conclui aí sem mim. Então, diante do que ela falou, do que eu entendi, era justamente o fato de que parece que Deus vai cumprir na vida dele tudo menos a questão espiritual. Mas eu discordo quanto a isso. Deus vai cumprir até a questão espiritual. Deus está lá levantando ele, Deus está suscitando ele a fazer a coisa que é certa, Deus está orientando. Como eu tinha falado, ia falando, lembra que para a gente se voltar para Deus tem que ter o arrependimento. E lembra que o dom do arrependimento vem de Deus. Essa promessa de salvação estava sobre a casa de Davi. Eu concordo plenamente que a pessoa tem que, enfim, tomar a decisão. Mas eu também concordo plenamente que até o final daquela geração, Deus vai insistir para que haja salvação.
Deus vai insistir, ele vai colocar, inclusive, o dom de arrependimento naquela pessoa, ele vai dar o dom de arrependimento. A gente vê que Deus visita a iniquidade daquela pessoa até sua terceira e quarta geração. Mas aquele que serve, ele visita até 1000 gerações. Então, eu imagino que sim, Deus vai estar trabalhando aqui em todas as gerações aqui de Davi. Roboão, depois de Roboão, eu já não sei como é o nome dos reis, são vários reis. Então, Deus vai trabalhar na vida de cada um deles, atraindo-os, tentando atraí-los para perto de si. Eu penso que isso aconteceu com Salomão. Então, todas as promessas que Deus fez a Davi se cumpriu em Salomão, inclusive a espiritual também. E a carta que ele deixa por fim para a gente, né, como se fosse um atestado de que, opa, eu realmente me arrependi e recebi o dom do arrependimento e eu retornei minha aliança com Deus. Só que aqui o texto de Reis não vai mais mostrar isso, não vai evidenciar isso, porque é algo muito intimista. Por isso que Deus permitiu que houvesse um livro para falar sobre isso. Um livro para falar sobre isso, que é lá o do pregador, né? O de Eclesiastes. E ele vai expor o íntimo dele, relacionando com todas as vivências que ele teve, né? Todas as histórias de grandezas, de conquistas, e as derrotas, e o que ele tira de aprendizado e que ele quer passar agora para nos ensinar. No verso aqui 40, pessoal, no verso 43, no último verso desse capítulo, a gente vai ter assim, acorde aí, viu, dona Meire? Então, dormiu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Se a gente for em outra versão aqui, a gente vai ter o seguinte, que pode ser como está na sua, e adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Ou em outra versão, e descansou Salomão com seus pais. Então, para mim, essa ideia de dormiu, descansou, não me parece ser algo atormentador, não me parece ser uma mera morte. Não me parece que ele morreu e pronto. Não, ele dormiu, ele descansou, ele lutou e chegou o momento dele descansar. Então, eu penso que no final ele se arrependeu e ele alcançou a salvação. Essa palavrinha aqui que me faz crer nisso. Tá? Eu vou lhe ser sincera, eu tinha dúvidas a respeito desse assunto, mas essa palavrinha aqui me leva a entender que esse rapaz, ele realmente descansou. E se é descanso, pessoal, não é para o inferno, porque se vai para o inferno é morte. Se a gente for ver a respeito de Saul, a gente vai ver que o texto vai falar, e Saul morreu. Foi sepultado, Saul morreu. Acabou. A gente vai ver isso em Reis, em Crônicas, Samuel. Saul morreu. Quando a gente vai ver falar sobre Abraão, morreu em ditosa velhice. Né? Tem algo a mais. Foi sepultado junto com seus pais. Né? Tem um algo a mais que leva a crer que aquela pessoa foi acolhida pela morte. O anjo da morte ele obedece ao Senhor. Entendeu? A chave da morte está nas mãos de Jesus. Então, eu imagino que ele foi ali acolhido, ele foi zelado, sabe, cuidado e colocado realmente numa situação de espera pelo juízo que está por vir. E, enfim, é minha linha de pensamento hoje. Fala aí, Milene. Eu sempre criei na salvação de Salomão. Em relação a Eclesiastes, nunca vi dificuldade pela história que nós vemos aqui de crer nisso, porque, gente, se a gente for ver todas as histórias de reis, dos reis de Judá, de Israel, teve um pior que o outro. Ficou claro os que não se arrependeram, mas nada me salta mais os olhos do que Manassés. As coisas terríveis, que nós vamos chegar lá, as coisas terríveis que esse homem fez, que aos olhos humanos não tem chance de salvação, e o arrependimento chegou. Por quê? Porque foi plantado
por Deus, a parte espiritual nunca saiu de Salomão, sempre foi o foco de Deus na vida de Salomão. Eu acho que quando ele cita o pai, eu acho que quando ele cita Davi, e Davi é citado como segundo o coração de Deus, mesmo com todos os pecados que estão registrados na Bíblia que Davi cometeu, é uma forma de dizer, ó, é pelo arrependimento. Cita Abraão, Deus cita Abraão porque pela fé, Deus cita todos os outros como para mostrar para a gente que tem os erros, mas o que foi a chave? Foi obedecer, foi se arrepender, foi se voltar. Sempre a gente vai errar, gente. Sempre vamos ver aqui os heróis da fé errando. Mas a chave está o quê? Se voltar, se arrepender, voltar a obedecer, é o caminho, é só esse. Então, acho que Deus insiste nisso para sempre estar nos alertando. Não é porque Salomão teve a sabedoria, cometeu tantos erros, e aí no fim fez idolatria. Quantos cometeram idolatria aqui, meu Deus? Quantos? É o que a gente mais vê nessa Bíblia, cometer idolatria. A chave está no arrependimento. Ah, foi nos momentos finais de vida, glória a Deus pela misericórdia, ele chegou aos momentos finais de vida e conseguiu pegar o mais importante que Deus deu a ele, a sabedoria, ele conseguiu transformar nisso em um texto belíssimo, que é Eclesiastes, e se arrepender, eu creio muito nisso. Para mim, sempre me falou tranquilamente sobre isso, nunca tive, assim, dúvida. Muito antes mesmo de me aprofundar da Bíblia, isso sempre me soou forte, foi sábio, mas olha quantos erros cometeu, mas se arrependeu. Isso para mim sempre foi o que? A misericórdia de Deus na vida dele, não por Davi, não só por Davi, mas pelo amor de Deus por Salomão, pelo amor de Deus por mim, por você, pela nossa família. A nossa família, a gente intercede pela nossa família, intercedemos, mas o amor de Deus está ali. O mais errado do nosso familiar, o mais difícil do nosso familiar, que eu nem sei se vai ser salvo, mas o amor de Deus está ali com ele. Eu estou intercedendo porque eu estou ajudando naquele momento para que o mal não prevaleça. Mas o amor de Deus é o que garante ali a insistência na salvação daquela alma. Até mesmo se eu parar de interceder. Eu sei que o amor de Deus vai continuar alcançando ele até o último segundo. Não vai para o inferno, porque aí já não alcança mais, aí já foi. Mas enquanto estiver vivo, mesmo errando, mesmo sendo cabeça dura, o amor de Deus está alcançando, a misericórdia está ali tentando em todo momento salvar. É o que eu creio, é o que eu me apego e vou insistindo nisso. Então, acho que a gente não deve crucificar tanto o pobre do Salomão, não, porque ele deixou belíssimas coisas. Tem os registros aqui de todos os erros dele, mas também deixou belíssimos ensinamentos para a gente, claro, porque Deus, né, para nos mostrar através da vida de Salomão. É bacana perceber também que né, o teor sei lá, mais profundo do ensinamento que a gente pode ter com a vida de Salomão é perceber que, por mais que você tenha qualidades assim extraordinárias, por mais que você tenha o Espírito Santo, que eu acho que a preciosidade e a riqueza maior que você pode ter nessa terra, isso não lhe isenta de errar, não lhe isenta de passar pela dor, pelo sofrimento, as consequências de suas falhas, e não significa que você está salvo. Vai estar salvo se você continuar até o fim arrependido aos pés de Jesus. Se vacilar, aí é que é o problema. Então, eu penso que, para falar sobre salvação de Salomão, a continuidade seria no livro de Eclesiastes. Aqui, a gente não teria essa certeza. Por quê? Porque o texto fala que ele morre com idolatria. O texto fala que ele morre aqui, em Reis. Fala que ele morre perseguindo Jeroboão, se colocando contra Deus, sendo um opositor de Deus. Então, em princípio, está perdido, foi para o inferno. Mas quando a gente pega a carta lá do pregador, a gente, opa, peraí, esse cara aqui, ele teve uma experiência de vida tão forte, tão profunda, que mostra que não teve outra alternativa, ele teve que se arrepender, né? Aí a gente vai para esse descansou, dormiu, aí a gente já pensa, pô, não, ele realmente teve uma experiência com Deus mais íntima, né? Mais intimista, e sim, ele foi salvo. Fala, Isis. Eu queria jogar um pouquinho de polêmica na discussão. Jogue. Eu discordo um pinguinho demais quando ela fala, né? Quem serve a Deus, cara, tira a onda. E tem um tratamento diferenciado por Deus. Tanto que Deus fala assim, ó, eu não vou tirar todos os reinos dele por causa do meu servo Davi. E
quem serve a Deus também tem a bênção estendida até a sua família. A gente lembra de Noé. Deus realmente estava muito satisfeito com o ser humano, mas viu em Noé esse servo e ele salvou não só a Noé, ele podia salvar só Noé, ele salvou também a casa de Noé, a família de Noé, e não só os filhos e a esposa, mas também as noras. Talvez eu não tivesse obrigação com as noras, não era parente, né? Disse que nora não é parente, não é sangue, mas estendeu, todo mundo foi salvo. Talvez o povo tenha ajudado, talvez a família ficasse maluco, e ele construiu sozinho, a gente não sabe. Mas o fato é que eles também foram salvos pelo amor de Deus que ele tinha para com Noé. E Deus também tinha esse tratamento diferenciado para com Salomão por causa do amor que ele tinha pelo seu servo Davi. E também Deus diz, né, que não lembro as palavras, mas salvarei tu e a tua casa. Então, quando a pessoa serve a Deus, ela também está beneficiando os seus entes queridos, seus amados. Né? Quando eu, exemplo, deixo meu filho em casa e vou fazer alguma coisa para o Senhor, eu sei que ele está sendo guardado. Não preciso ficar com o coração, ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Se alguém vai invadir minha casa? Será que o gás está ligado? Eu não preciso ficar com esse medinho. Porque se eu estou servindo a Deus, ele também tá sendo para comigo. Não digo que Deus está me servindo, mas ele está tendo esse cuidado para comigo. É a minha fé, né? Perfeito. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Ok. Quer falar, Adriana? Neide? Não. Pode fazer suas considerações finais, fazer sua oração, ou indica aí alguém para fazer a oração. Neide, acorda, Neide. Estava acordada, estava tentando abrir o áudio. Deus é mais. Ou quem vai orar vai ser Dona Lucy. Lucimeire, né? Mais conhecida como Dona Meire. Abra o áudio, Dona Meire, abre o áudio. Aperta lá embaixo. Isso, Dona Meire Rapaz, Dona Meire é craque. Pronto, Dona Meire, pode fazer sua oração aí. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal, que é o reino, o poder, é a honra e a glória para todos sempre. Jesus, toma nas tuas mãos, meu Pai, cada uma que falou hoje muito bem da tua palavra, meu Senhor. Que continuamos assim, levando a palavra para todas, com muito amor, com perseverança, e com atitude que nós precisamos muito, meu Pai. Que o Senhor nos ajude a continuar com essa reunião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Isso aí, pessoal, por hoje é só. Deus abençoe cada um de vocês e sábado tem mais, ok?